mil vezes mais teologia do que eu. Eu só estou dizendo que está escrito lá, textualmente, isso é o suficiente para muitas pessoas serem salvas. O Pai Nosso já é o suficiente da situação para o cara ser salvo. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Silva e nós estamos sempre aqui deixando uma visão bíblica sobre os fatos que acontecem aqui na internet, assuntos teológicos, bíblicos, política, enfim, assuntos gerais. Hoje eu quero falar com você desse vídeo aqui, ó. Veja só o que esse camarada foi falar a respeito da salvação. Salvação, ela vem apenas de orar o Pai Nosso? Será que uma pessoa ela é salva apenas orando o Pai Nosso? Veja só o que ele disse aí, vamos lá. Mas eu não tenho um conhecimento teológico nenhum. Aqui o brother que entrou aqui, Alan, pô, foi missionário 4 anos, não é isso? Ele fez seminário pra ser padre. Foi de mentira, é isso, caralho. Porque ele fez seminário pra ser padre. Aquele outro cara que tá com ele ali, ele fez faculdade, negócio de... Esses caras entendem 1000 vezes mais teologia do que eu. Eu só tô dizendo que tá escrito lá, textualmente, isso é o suficiente para muitas pessoas serem salvas. O Pai Nosso já é o suficiente dentro da situação pro cara ser salvo. Quem salva não é a igreja, quem salva não é padre nem pastor, quem salva é Jesus, não é isso? Agora, por exemplo, pessoas podem servir de instrumento. Gente, olha só, um adendo aqui. A Bíblia nos apresenta vários argumentos do que é a salvação ou de como o crente, o cristão, a pessoa que se adere ao Evangelho, ela vai ser salva. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Tá vendo aí, meus irmãos? Em Tito capítulo 2, versículos 11 a 14 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então está claro aí que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Bom, mas fique aí com um trecho do que esse pastor falou a respeito da salvação. Existe a morte física e existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus fez... Acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a alma, quando você morre, ela é ligada ao corpo espiritual, ou não? Então, o que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva, em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu, consciente. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Tá? Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna? Ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte. Não tem missa de 7º dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter. A sentença está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. E quem morreu antes de Jesus? Boa pergunta. Se sacrificar por todos nós? Essa é uma excelente pergunta. Porque teve uma galera que morreu antes, né? É grande, hein? Muito. Inclusive profetas, né? E tudo mais. Excelente pergunta, Vilela. Veja bem, a Bíblia apresenta Jesus como o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, está lá em Atos 4:12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que foram salvos as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa. O Cordeiro. Então, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caiu do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo Cordeiro da Páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade.
Então, os que viveram antes de Cristo creram no Messias que havia de vir, o Cristo da profecia. Hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio, que se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. E as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? É uma boa pergunta. Aliás, isso é bom de pergunta. Viu, Obrigado, obrigado. Fazendo isso daqui já faz um tempo. Tá vendo, Paquito? Tá vendo? Bom de pergunta, menino, viu? Concorda também, Paquito? Eu não concordo muito bem, não, mas vou deixar Tá certo, tá certo. Então, veja bem. Repete a sua pergunta. Se as pessoas que não têm acesso. Não né? têm acesso. Vamos Bom, falar, povos indígenas no meio do mato, um outro povo, ou os antigos mesmo que não tiveram contato nenhum. Veja bem, então vamos pegar duas coisas soleníssimas, está em Romanos. Ou mesmo e outro caso que deve ser diferente, uma criança que morre antes de nascer. ter a chance de... Essa pergunta é boa, guarda, porque ela depois, tem outro né? contexto. Tá. Por favor, excelente pergunta. O que a Bíblia diz? Não é especulação humana, não é opinião minha. Tem na Bíblia. Isso é resposta, isso é profecia, é palavra de Deus. Então está em Romanos o seguinte, que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Preste atenção nisso. A lei é o quê? A lei é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ser julgado mediante a palavra de Deus. Agora, a ignorância não é uma porta secundária de salvação. Se fosse, talvez a melhor estratégia missionária do mundo era manter todo mundo na ignorância. Exato. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus encarregou a nós de irmos ao mundo todo, a todas as etnias, até os confins da terra, pregando a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a Bíblia diz mais, que se você como atalaia não avisar ao ímpio, ele morrerá na sua impiedade, mas Deus cobrará das nossas mãos o sangue dele. Mas ele está condenado? A ignorância não é um caminho para o céu. Mas e aí? Aí é injusto. Veja bem, a responsabilidade é da igreja. É por isso, Vilela, que a igreja tem uma responsabilidade vital de fazer missões. Então, não há, preste bem atenção na lógica das Escrituras. Se eu falar que a ignorância é o caminho para o céu, é um segundo caminho para o céu, eu estou dizendo que não é só Jesus que salva, a ignorância também salva. Mas vejamos mais. Lá em Romanos 1, está escrito o seguinte, capítulo 1, versículo 19 e 20, que os atributos de Deus, invisíveis, são conhecidos pelas coisas que Deus criou. De tal maneira que o homem é indesculpável diante de Deus. Está lá em Romanos também que Deus colocou dentro de você e de mim, de todos nós seres humanos, um tribunal moral. Deus se revelou de 4 maneiras. Deus se revelou na criação, Deus se revelou na consciência, Deus se revelou nas Escrituras, Deus se revelou em Jesus Cristo. Meus amigos, olha só, esse foi o vídeo. O que vocês pensam a respeito desse assunto? Fique à vontade para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, gente. Então está aí, esse foi o vídeo. Até a próxima, pessoal.